Há catástrofes que se explicam pelo clima, falha técnica, fator humano, e há aquelas onde tudo se entrelaça com algo inexplicável, e resta a sensação de que o destino conduzia a esse ponto muito antes da decolagem. O voo 691 é uma dessas. A Yeti Airlines operava uma rota doméstica regular de Katmandu para Pokhara, 200 quilômetros, menos de meia hora no ar. Pokhara é um lugar turístico, uma cidade à beira de um lago, e atrás dela o Himalaia com seus picos de 8.000 metros. Essa vista é o que atrai as pessoas para cá. Alguns vão pelas montanhas, outros pelo silêncio, outros simplesmente querem ver o que viram em fotografias. É possível chegar de diferentes formas. O ônibus serpenteia por estradas sinuosas, aperta-se contra as encostas, rasteja ao longo de desfiladeiros. Demorado, exaustivo. Os motoristas buzinam em cada curva, os passageiros enjoam e, do lado de fora da janela, um abismo a poucos metros das rodas. Por isso, muitos escolhem o avião. Meia hora e você está lá. Sem serpentinas, sem náuseas, sem aquele medo pegajoso de altura quando o ônibus entra em mais uma curva sobre o precipício. A Yeti Airlines voa com aeronaves do consórcio franco-italiano ATR, turbohélices bimotores para transporte de médio curso, confiáveis segundo as estatísticas. Tais aviões voam por todo o mundo, na Escandinávia, no Sudeste Asiático, na África, onde as distâncias são curtas e os aeródromos nem sempre são ideais. O voo 691 foi operado por um ATR 72-500, prefixo 9N-ANC. O avião foi fabricado em 2007. 15 anos sem reclamações. Manutenção regular, inspeções planejadas, substituição de componentes conforme o cronograma. 2 motores canadenses Pratt & Whitney, especialmente para altas altitudes e calor. Uma máquina que conhecia essas rotas melhor do que a maioria dos pilotos. Centenas de vezes ela subiu de Katmandu e pousou em Pokhara. Centenas de vezes sem incidentes. Manhã de 15 de janeiro de 2023. Aeroporto Internacional de Tribhuvan, Katmandu. Uma manhã comum. A agitação habitual do terminal. Pessoas com malas, anúncios em nepalês e inglês, cheiro de café vindo da cafeteria no segundo andar. A aeronave se prepara para a partida. Os técnicos terminam a inspeção pré-voo, os caminhões de combustíveis se afastam, tudo dentro do cronograma. A tripulação, 4 pessoas, todos nepaleses. O comandante, Kamal Kassé, 58 anos, piloto instrutor, 32 anos no comando, 21.900 horas de voo. Um homem que não apenas voava, ele ensinava a outros a voar, por anos. Centenas de cadetes passaram por suas mãos. Pilotos jovens, que depois se tornaram capitães, lembravam de suas lições, sua maneira de explicar, sua calma em situações difíceis. Se existe na aviação o conceito de confiável, então Kamal Kassé era a sua personificação. Os colegas confiavam nele incondicionalmente. A gerência o colocava em voos complexos. Ele era do tipo que não entra em pânico. Alguém que já tinha visto tudo, que sabe o que fazer. A copiloto, Anju Katiwada, 44 anos, 16 anos na aviação civil, 6.400 horas. Uma das 6 mulheres pilotos na companhia. Não muito para o Nepal, nem pouco para uma pessoa que não entrou na profissão de imediato. Ela era do tipo que conquistou tudo sozinha, sem contatos, sem proteção. Apenas persistência e milhares de horas de treinamento. A bordo, 2 comissárias de bordo. Uma delas, Hossein Ali, gravou um vídeo curto alguns minutos antes do embarque dos passageiros. Algo brincalhão, leve. Um sorriso para a câmera, um aceno. Postou no TikTok. O gesto comum de uma pessoa que não sabe que o está fazendo pela última vez. O vídeo depois circularia pela rede. As pessoas olhariam para o rosto dela e pensariam: ela não sabia. Ela estava apenas vivendo seu dia comum. Por volta das 10 da manhã, 68 passageiros sobem a escada. 53 nepaleses, 5 indianos, um casal da Coreia do Sul, talvez em lua de mel, talvez apenas férias. Eles estavam de mãos dadas enquanto caminhavam dar o avião. Um australiano, um argentino. Ele viajava sozinho, com mochila e câmera. Um irlandês, um francês. 4 crianças, a mais nova com menos de 3 anos. Pessoas que não tinham ligação entre si, exceto uma. Compraram passagem para o mesmo voo. Uma amostra aleatória.
uma coincidência do destino. Na cabine, 68 assentos. Ocupação quase total. Alguém guarda a bolsa no compartimento superior. Alguém já está sentado, com o cinto afivelado, olhando para o celular. As aeromoças passam pelo corredor, verificam os cintos, respondem a perguntas. O cheiro do ar-condicionado, o zumbido da ventilação. Às 10h33, o ATR-72 decola da pista. 72 pessoas a bordo. 27 minutos até Pokhara. Menos que um episódio na Netflix. Menos que um intervalo de almoço. A rota passa sobre as montanhas. Aqui o tempo pode mudar em minutos. Vento, nebulosidade, turbulência, tudo isso faz parte da norma local. Os pilotos que voam no Nepal se acostumam com isso. Eles sabem que as montanhas não são apenas um cenário do lado de fora. As montanhas afetam os fluxos de ar, criam vórtices, podem arremessar o avião para baixo ou para cima, sem aviso prévio. Mas no comando está um instrutor que conhece esses corredores aéreos de cor. A decolagem foi normal, a subida também. Na cabine, tranquilidade. Uma leve trepidação, nada mais. Alguém cochila com a cabeça apoiada no encosto. Alguém olha pela janela. Lá embaixo passam encostas cobertas de verde, fitas brancas de rios nos desfiladeiros. Alguém mexe no celular, embora quase não haja sinal nessa altitude. Cerca de 20 minutos após a decolagem, o avião começa a descida. Pokhara já está perto. Lá embaixo, telhados de casas, vegetação, curvas de rios. Pode-se ver o lago, aquele mesmo pelo qual os turistas vêm para cá. Do alto, parece um fragmento de espelho inserido em um vale verde. Na cabine, tudo segue o procedimento. Kamal está sentado à direita, no lugar do copiloto. Não é um erro, foi planejado assim. Ele desempenha o papel de observador, instrutor. Anju está à esquerda, no lugar do comandante. Ela está conduzindo a máquina. Ele controla, dá sugestões se necessário. Esquema padrão para um voo de treinamento. É assim que se ensina. É assim que se transmite a experiência. Anju está concentrada. Mãos no manche. O olhar, nos instrumentos, na pista à frente, novamente nos instrumentos. Ela fez isso centenas de vezes, mas cada aproximação para pouso é uma tarefa distinta. Aqui não se pode relaxar. Kamal observa em silêncio. Às vezes diz algo breve, uma confirmação, um esclarecimento. A voz é calma. Ele viu milhares de pousos. Este não difere em nada dos outros. A tripulação segue a lista de verificação. Trens de pouso baixados. 3 indicadores verdes. Tudo normal. A altitude cai. 500 metros. 400. 300. 200. Na cabine, nada de alarmante. Alguém ri. Provavelmente lembraram de algo engraçado. Alguém conversa com o vizinho. Uma criança na terceira fila se mexe no assento. A mãe ajusta o cinto dela. Faltam poucos minutos para o pouso. Já se pode sentir como o avião desacelera, como o ar se torna mais denso, como a terra se aproxima. Um dos passageiros, um indiano chamado Sonu Jaiswal, voa com 3 amigos. Eles estão sentados juntos, na fila do meio. Estão brincando. Sonu pega o celular, abre o Facebook, clica em transmissão ao vivo. Não porque sinta perigo, apenas para filmar como pousamos, para mostrar aos amigos e parentes, para se gabar da viagem. Uma bobagem, uma tolice, mas por que não? A câmera filma a cabine. Vê-se os encostos dos assentos, as nucas das pessoas, a luz vinda das janelas. O sol bate pela direita, iluminando as partículas de poeira no ar. Ouve-se o ronco dos motores, constante, familiar, tranquilizador. Fragmentos de conversas em nepalês, em hindi, alguém indo. Sonu diz algo para a câmera. Sorri. Nos 90 segundos seguintes, ele registra sua própria morte. Ele não sabe disso. Ninguém a bordo sabe. Eles acham que em 2 minutos estarão pegando a bagagem. Às 10h57, o voo 691 cai. Não na pista, não no campo, na beira de um desfiladeiro, perto do rio, a poucas centenas de metros do aeroporto. Tão perto e tão desesperadamente longe. Algumas pessoas em solo veem isso com os próprios olhos. Alguém correu ao ouvir o som. Alguém estava apenas olhando para o céu, esperando o avião, querendo filmar o pouso. Uma pessoa consegue levantar o celular. No vídeo,
O avião que inclina sobre a asa e mergulha. Uma inclinação não natural. O nariz apontado para cima. E depois, a queda. Alguns segundos, e uma coluna de fumaça preta subindo por cima das árvores. Silêncio. E depois, os gritos das pessoas que correm para o local da queda, percebendo que correr já é inútil. Os socorristas chegam rápido. Carros de bombeiros, ambulâncias, polícia. Mas não há quase ninguém para salvar. Os destroços estão espalhados pela encosta. Parte da fuselagem no desfiladeiro. Parte na borda do precipício. Assentos, pedaços da carenagem, pertences dos passageiros. Uma mala, aberta com o impacto. Dela caiu um brinquedo infantil. Um urso de pelúcia, quase intacto. Ele jaz na grama, como se alguém o tivesse colocado ali. Ao lado, aquilo para o qual é impossível olhar. Retiram 71 corpos dos destroços, a maioria em fragmentos. Não se consegue identificar todos. Alguns são identificados depois por DNA, registros odontológicos, joias. Alguns passageiros, pelo que parece, sobreviveram ao impacto, mas ficaram presos nos destroços em chamas. Não conseguiram sair. 2 são retirados ainda vivos. Os socorristas ouvem gemidos, removem com as mãos pedaços de metal. São levados com urgência para o hospital. Os médicos fazem todo o possível. Mas em menos de 1 hora, ambos morrem. Lesões incompatíveis com a vida. Danos internos que não podem ser reparados. 72 pessoas. Nenhum sobrevivente. Quando isso é anunciado oficialmente, o pranto começa na multidão perto do aeroporto. Parentes que vieram esperar o voo. Eles esperaram e o voo chegou, mas não como deveria. A pergunta que surge imediatamente: o que aconteceu? O avião estava em perfeitas condições. Documentação técnica em ordem. Última inspeção. Alguns dias antes do voo. Sem observações. Clima. Dentro da normalidade. Sim, montanhas. Sim, possíveis correntes, mas nada crítico. Visibilidade boa. Vento. Moderado. Tripulação. Uma das mais experientes da companhia. Esta não é uma catástrofe que se possa atribuir a uma causa óbvia. Não é o caso em que tudo está claro nos primeiros minutos. Os especialistas prestam atenção no vídeo filmado do solo. Poucos segundos antes da queda, o nariz do avião sobe bruscamente. Bruscamente demais. Depois, a asa esquerda cai. A máquina parece perder o apoio. Despenca no ar. Um movimento impossível de corrigir nessa altitude. Estes são os sinais clássicos de stall. Perda de sustentação. Perda de velocidade. Perda de controle. O stall é quando o avião para de voar. Quando o ar não sustenta mais a asa. Quando a velocidade cai abaixo do ponto crítico e a aeronave simplesmente despenca. Em grande altitude, isso pode ser corrigido. Baixar o nariz, ganhar velocidade, nivelar. A 200 metros, não há tempo. Mas por quê? Porque um avião em boas condições, com uma tripulação experiente, entrou em stall durante a aproximação para pouso. Poucas horas após a catástrofe, as autoridades do Nepal criam uma comissão. No dia seguinte, os socorristas encontram os gravadores de voo. Ambos, de voz e paramétrico. Caixas laranjas, amassadas mais íntegras. As caixas pretas são enviadas para Singapura. Lá, equipamentos para decifração. Lá, especialistas que sabem ler esses dados. Passa-se 1 semana. 2. 3. As famílias esperam respostas. Os jornalistas fazem perguntas. A companhia aérea se cala. As autoridades dizem. A investigação continua. 1 mês depois, é publicado o relatório preliminar. Nele, a transcrição do último minuto de conversas na cabine e dados paramétricos que explicam tudo. E nada. Eis o que aconteceu. Kamal Kassé estava sentado à direita, Anju Kathiawada à esquerda. Ela conduzia a aeronave, ele observava, esquema comum. Após a extensão dos trens de pouso, 3 luzes verdes no painel, Anju desligou o piloto automático, passou para o controle manual. Tudo conforme o procedimento. É o que se exige nesta etapa. Mãos no manche, olhar na pista, altitude caindo. 5 segundos depois, ela pediu para ajustar os flaps para 30 graus, configuração padrão para o pouso. Os flaps aumentam a sustentação, permitem voar mais devagar, aproximar-se da pista com mais segurança. Flaps 30, descendo, confirmou Kamal. Ele estendeu a mão esquerda para o console central.
Lá, entre os assentos, ficam as alavancas. Várias alavancas, situadas lado a lado. A alavanca dos flaps, a alavanca de controle dos motores, a alavanca de embandeiramento das hélices. Para um homem com 20.000 horas de voo, esse movimento é automático. A mão sabe sozinha para onde ir. Memória muscular, trabalhada por milhares de repetições. Ele nem sequer olhou para o console. Não havia necessidade. Ele tinha feito isso tantas vezes que poderia fazer de olhos fechados. A mão pousou na alavanca. Não na correta. Ele não percebeu. Anjo não percebeu. Ela olhava para a pista, controlava a descida. Ninguém percebeu. Não houve sinal de alarme. Não houve aviso. Apenas a mão que pousou na alavanca vizinha. Os dados paramétricos registraram. Os flaps não se moveram. Nenhum grau. Permaneceram na mesma posição de antes. Em compensação, as rotações das hélices de ambos os motores caíram simultaneamente, bruscamente, 25%. Depois, menos. O torque começou a cair para zero. Ambos os motores entraram em modo de embandeiramento. O embandeiramento é quando as pás da hélice se alinham paralelamente ao fluxo de ar. Isso é feito quando o motor falha, para que a hélice não crie resistência. Mas em um voo normal, com os motores funcionando, é uma catástrofe. As pás giraram. O empuxo desapareceu. Ambos os motores, que um segundo antes puxavam o avião para frente, tornaram-se peso morto. Com um movimento errado, Kamal Kassé desligou ambos os motores. A 200 metros de altitude. A uma velocidade que já era baixa para a aproximação de pouso. Nos últimos segundos na cabine, vozes. Primeiro, estranheza. Perda de potência. Por quê? Ambos os pilotos veem isso. Os instrumentos mostram. Não há empuxo. Mas por quê? Os motores estão funcionando. Há combustível. Tudo estava normal um segundo atrás. Kamal move as alavancas de controle dos motores ao máximo. Mas isso não adianta nada. As rotações não aumentam. O empuxo não aparece. Os motores já estão embandeirados. Eles precisam de outra alavanca. Aquela mesma que ele moveu acidentalmente. Mas ele não entende isso. Anjo não entende. Nos instrumentos, não há uma indicação clara do que ocorreu. Há apenas o resultado. Não há potência. Eles tentam fazer algo. Nas vozes, tensão crescente. Não pânico, eles são profissionais. Mas incompreensão. Eles não sabem o que aconteceu. Lutam contra a consequência, sem ver a causa. Segundos. Eles têm apenas segundos. O avião perde velocidade. Sem empuxo, sem motores, ele é apenas um planador. Um planador pesado, que não foi projetado para planar. O nariz sobe. É uma tentativa instintiva de manter a altitude. Mas é um erro. Isso acelera o stall. A asa cai. A asa esquerda despenca. Stall. Terra. Nada. Talvez tenha queimado completamente. A temperatura no incêndio atingiu valores tais que, de alguns corpos, restaram apenas ossos. Talvez tenha sido levada no impacto. O avião se despedaçou ainda no ar. Parte dos destroços espalhou-se por centenas de metros. Talvez, e isso soa como misticismo, mas é um fato, ela simplesmente não tenha sido encontrada. Em meio a todo esse caos, entre destroços e cinzas, um corpo desapareceu. Ela entrou para a aviação para estar mais perto do marido, que o céu havia levado. E o céu a levou também, por inteiro. Anjo cativada não entrou para a aviação de imediato. Em 2006, ela tinha 27 anos, uma mulher comum, uma mãe jovem, nos braços um bebê de 1 ano, um menino que mal começara a andar. O marido era copiloto na Yeti Airlines. Ele voava em voos de carga. Não era um trabalho tão prestigioso quanto o transporte de passageiros, mas era estável. Ele amava voar. Ela o amava. Naquele ano, ele morreu. Voo de carga. O avião transportava mantimentos para uma região remota, onde não se chegava por estrada. No Nepal há muitos lugares assim, aldeias isoladas do mundo, onde tudo chega pelo ar. Comida, medicamentos, combustível. Aviões pequenos que pousam em pistas curtas, esculpidas nas encostas das montanhas. Algo deu errado. Os detalhes, como de costume, são escassos. Os relatórios oficiais no Nepal nem sempre são publicados na íntegra.
Todos os 9 membros da tripulação morreram, seu marido entre eles. Ela soube à noite. Ligaram da empresa. Uma voz ao telefone. Oficial, solidária. Palavras que não significam nada. Lamentamos. Fizemos o possível. Aceite nossas condolências. Ela ficou sozinha. Com o filho. Com o vazio. Com as fotos na parede e o uniforme dele no armário. As pessoas lidam com o luto de formas diferentes. Alguns se fecham em si mesmos. Isolam-se. Deixam de viver. Passam a existir. Alguns quebram. E isso não é uma metáfora. É literal. Algo por dentro se quebra e a pessoa já não consegue se reconstruir. Alguns sentem raiva do destino, de Deus, da companhia aérea, do mundo inteiro. E alguns, e isso é uma raridade, transformam a dor em combustível. Pegam todo esse luto, todo esse horror e fazem algo com isso. Não deixam pra lá. Não esquecem. Usam. Anjo recebeu o pagamento do seguro. Era o dinheiro devido a ela como viúva de piloto. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Ela poderia ter gasto com qualquer coisa, com moradia, com o filho, para simplesmente viver por alguns anos sem pensar em trabalho, curar as feridas, reunir forças. Ela o gastou em uma escola de aviação. Uma decisão que pareceu estranha para muitos, até loucura. Seu marido morreu em um acidente de avião. E você vai estudar para ser piloto? Na mesma profissão que o matou, mas ela não explicou. Não se justificou. Apenas fez. Partiu para os Estados Unidos. Deixou o filho com os avós. Foi difícil, mas não havia outra saída. Estudou lá. Horas no simulador. Horas no ar. Teoria, prática, exames, o idioma inglês no qual ela não se sentia segura, a solidão, a saudade do filho e a persistência. Uma persistência cega e férrea de alguém que já perdeu tudo e não tem mais nada a temer. Obteve a qualificação. Voltou para o Nepal. Em 2010, conseguiu emprego como piloto na mesma companhia aérea onde o marido trabalhara. Não foi coincidência. Foi uma escolha dela. Consciente, sofrida. Ela queria voar onde ele voava, ver o que ele via, fazer o que ele fazia. Talvez, e isso já é suposição, mas é inevitável, estar mais perto dele. Ao menos assim, ao menos naquele céu, sobre aquelas montanhas, naquelas rotas. Ela não podia trazê-lo de volta, mas podia ocupar o lugar dele. Nos 13 anos seguintes, ela acumulou 6.400 horas de voo. É muito. São milhares de voos, milhares de decolagens e pousos, milhares de passageiros que confiaram suas vidas a ela. Casou-se novamente, não de imediato, alguns anos depois. Teve um segundo filho. Continuou trabalhando. Conciliou, como milhões de mulheres conciliam, só que o trabalho dela era a 10.000 metros de altitude. Amigos diziam, ela amava o céu, de verdade. Não como um trabalho, como parte de si mesma. Ela falava sobre voar com a mesma expressão que outros usam para falar de filhos ou de amor. Era o lugar dela, a vida dela. Ela queria se tornar comandante de aeronave, plena, não copiloto, não estagiária, capitã, o assento esquerdo, a pessoa principal na cabine. Aquela que toma as decisões. No dia 15 de janeiro de 2023, ela estava sentada no assento esquerdo, no lugar do comandante. Ao lado, um instrutor com 32 anos de experiência. Tudo indicava que logo ela receberia sua habilitação. Mais alguns voos assim, mais algumas verificações, e ela se tornaria capitã. Oficialmente. Finalmente. E então, a mão dele alcançou a alavanca errada. E tudo acabou. Após a catástrofe, o aeroporto de Pokhara foi fechado. Por pouco tempo, durante a operação de resgate. A pista foi inspecionada, verificada em busca de destroços. Foi aberta novamente. A vida continua. Os aviões precisam voar. No dia seguinte, o governo do Nepal declarou luto nacional. Bandeiras a meio mastro. Autoridades fazem pronunciamentos. Palavras que não mudam nada. A Yeti Airlines cancelou todos os voos. Uma onda de dor percorreu o país. E uma onda de perguntas. Jornais saíram com as fotos das vítimas nas primeiras páginas. Canais de TV exibiram o vídeo da queda repetidamente. Como algo assim pôde acontecer? Por que um instrutor experientíssimo confundiu as alavancas?
Por que ninguém percebeu? Por que o sistema não emitiu um sinal? Por que o avião não conseguiu se recuperar? Existem respostas, mas elas não consolam. Fator humano. 2 palavras que escondem tudo. Memória motora. Automatismo. A mão alcançou onde estava habituada, mas desta vez um pouco mais à esquerda, um pouco ao lado. Milímetros. E esses milímetros custaram 72 vidas. Kamal Qasem era o melhor, um dos melhores, mas os melhores também erram. Esse é o fado da aviação. O sistema é seguro apenas na medida em que o ser humano dentro dele é seguro. E o ser humano é sempre vulnerável. Cansou, distraiu-se, pensou em outra coisa, a mão tremeu e pronto. O Nepal é um país com uma aviação complexa. Montanhas, desfiladeiros, pistas curtas, espremidas entre encostas. O clima que muda em minutos. Aqui não existe a infraestrutura que há na Europa ou nos Estados Unidos. Não há dados meteorológicos precisos para cada desfiladeiro. Não há radares que vejam cada quilômetro quadrado. Não há sistemas de reserva em cada etapa. Não há dinheiro para tudo isso. Os pilotos aqui são diferentes. Estão acostumados ao risco. Voam onde outros não voariam. Pousam em pistas que em outros países seriam fechadas por serem perigosas. Trabalham em condições que um regulador europeu chamaria de inaceitáveis. Mas às vezes isso não é suficiente. Às vezes a experiência não salva. Às vezes ela mata. Porque a experiência cria o automatismo. E o automatismo é tanto uma bênção quanto uma maldição. Em 2013, a Comissão Europeia incluiu todas as companhias aéreas nepalesas na lista negra. Todas, sem exceção. Yeti Airlines, Buddha Air, Nepal Air. Todas foram proibidas de voar sobre o território da União Europeia. Não aviões específicos, todas as companhias do país. O motivo foi formulado secamente: problemas sistêmicos de segurança. Isso não significa que cada voo seja perigoso. Significa que o sistema, como um todo, não é confiável. Que o controle é fraco. Que os padrões são insuficientes. Que cedo ou tarde, algo vai acontecer. O voo 691 tornou-se mais um item nessa lista. Mais uma prova de que o sistema falha, que pessoas morrem, que nada muda. Que após cada catástrofe, há luto, investigação, promessas, reformas no papel. E depois, a próxima catástrofe. E em algum lugar desta história, uma mulher que entrou para a aviação para estar mais perto do marido falecido. Que por 17 anos voou no mesmo céu, que quase se tornou capitã. E que morreu ela mesma, na mesma companhia, no mesmo tipo de rota. Por um erro alheio, uma mão que pousou na alavanca errada. O corpo dela nunca foi encontrado. 71 pessoas encontradas. Ela, não. Pode-se dizer, fatalidade, o caos da destruição, o fogo, os destroços. Pode-se dizer, apenas azar, não houve tempo, não chegaram lá. Ou pode-se não dizer nada, apenas observar esta história, todas essas coincidências. O marido morto em um acidente aéreo. A esposa que seguiu a profissão dele. 17 anos de voos. O instrutor com reputação impecável. A mão dele que, no momento decisivo, pousou no lugar errado. E o corpo que não encontraram. Às vezes, não há misticismo nas catástrofes. Apenas física, cansaço e erros humanos. E às vezes, há algo mais. Algo para o qual não existe nome. Algo que faz a história se desenrolar de uma certa maneira. De uma maneira específica demais para ser coincidência. O voo 691 é uma dessas histórias.